Vamos lá, vamos começar agora estudando os tipos de amostragem estatística. Mas já adianto logo para você, esse tipo de tema, esse tipo de aula, ela é puramente teórica. As questões geralmente vêm 100% teóricas, é uma aula mais de definições e conceitos. Você entender o que é amostragem, entender quais são as definições dos tipos de amostragem que nós temos, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês e vou explicar o que eu estou lendo. Mas não vai ter jeito, você vai ter que memorizar esses conceitos. E é melhor memorizar, obviamente, entendendo os tipos de amostragem, né? Aí você memoriza com mais facilidade. Mas é uma aula basicamente 100% teórica. Não há contas, não vou fazer contas, fórmulas de estatística, ok? Então é um item puramente teórico. Antes de entrar propriamente nos tipos de amostragem, né, já falei isso aqui em várias partes ao longo do curso de estatística, mas é bom sempre falar. Nós temos a população, né? A população é o todo, né? Então imagina que eu queira coletar, por exemplo, a média salarial de todos os brasileiros. Brasil todo, todos os brasileiros, considerando o Brasil todo, norte a sul, Acre, Rio Grande do Sul, né? Poxa, é inviável, né? Como é que eu faço isso? Eu vou de casa em casa perguntando, você trabalha? Sim. Beleza, qual é o seu salário? X. Tá, vou na outra casa, você trabalha? Sim. Qual é o seu salário? X. E aí coletar todos os salários, todos os trabalhadores do Brasil e tirar a média salarial deles é impossível. Tempo, custo, logística, não tem como, né? Então o que eu vou fazer? A gente pega uma amostra, que é um subconjunto, um pedacinho da população, de tal maneira que essa amostra tem que representar a população. Aí eu pego essa amostra, né, e coleto os salários de todos os brasileiros que pertencem a essa amostra e calculo a média amostral dos salários. E a partir disso, eu tento inferir qual seria a média salarial da população, tá? Através, por exemplo, de um intervalo de confiança, por exemplo, para a média. Agora, o que é técnica de amostragem? Eu conseguir escolher a melhor amostra. Porque se eu pegar uma amostra ruim, ela não vai representar legal os dados da população. Ela não vai representar legal. Entendeu? Então, eu tenho que saber coletar uma boa amostra. Porque tem uma boa probabilidade de representar a população. Para isso, nós temos as técnicas de amostragem, que é para poder saber escolher a melhor amostra em função, né, da população que você está trabalhando. Mas aqui para a gente, em termos de concurso, o que vale mesmo é você saber os tipos de amostra, né, e as definições. A primeira amostra que nós temos é a amostra aleatória simples. A gente abrevia assim AS, ou amostragem aleatória simples, né? O que é? Vamos lá, vou ler e vou traduzir. É a amostragem feita de forma que cada elemento da população tem a mesma probabilidade ou chance, né, de ser escolhido. Isso é aqui a frase-chave, tem a mesma chance, mesma probabilidade de ser escolhido. Dá um exemplo? Dou, claro. Imagina que você tenha um grupo de pessoas e você vai fazer um sorteio de alguma coisa, vai sortear um brinde. Vai ter uma festinha de aniversário, né? Na festinha de aniversário, aí você vai colocar um nome, sei lá, de 5 crianças e vai sortear um brinde para uma dessas crianças, por exemplo, né? Aí você colocou um papelzinho aqui na urna, essa aqui é a Ana, colocou outro papelzinho, essa aqui é a Bia, colocou um papelzinho, esse aqui é o João, colocou outro papelzinho, esse aqui é o José, dá mais um papelzinho aqui, esse aqui é o Felipe. Pronto, 5 papeizinhos, né? Aí você vai fechar o olho, ó, fechou o olho, embaralhou tudo aqui, tirou o papelzinho, e o Felipe ganhou o brinde, o Felipe ganhou o sorteio, né? Beleza, parabéns, Felipe, você foi sorteado. Ora, cada elemento, no caso aqui os elementos são as crianças, as pessoas, né, os papeizinhos, tem a mesma probabilidade de ser escolhido, não tem? Tem, porque eu colocar a mão aqui, eu posso tirar tanto o Felipe, quanto a Ana, a Bia, o João, o José, todos têm a mesma probabilidade de ser escolhido. Então eu peguei um grupo de crianças, uma amostra de crianças, representada pelos papeizinhos, e vou sortear um dentro dessa amostra. Ok? Beleza?
exemplo, tem 100 crianças, 50 crianças, sei lá, que seja. Aí peguei 5 crianças, escolhi 5 crianças, coloquei no papelzinho, essas 5 crianças, uma delas vai ser sorteada. Mas todas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas. Qualquer uma delas. Podia ter sorteado o João, o José, a Bia, tanto faz. Então essa é a frase-chave para você identificar na prova, que é a AAS. A mesma probabilidade, a mesma chance de cada elemento da sua amostra ser escolhido. Então todos aqui têm a mesma chance. Né? Tudo bem? Ok? No caso aqui 20%, né? Tá bom? 20% cada um, vezes 5, 100%. Cada um tem 20% de chance de ser escolhido. Beleza, ok. Então essa é o primeiro tipo de amostra que nós podemos fazer, coletar uma amostragem aleatória simples. O que é a estratificada? Nessa amostragem, dividimos nossa população em estratos, quer dizer, grupos, em pedaços, que nós vamos chamar de estratos. Estratificada vem justamente disso. Palavra-chave, estratos. Idealmente, cada extrato abriga elementos homogêneos. Tá. Vamos entender melhor o que seria isso? Então, olha só, uma amostragem estratificada vem exatamente disso aí, desses grupos, desses estratos, tá? Imagina que você queira trabalhar, vamos botar assim um exemplo, perfil de consumo, né? Trabalhando com perfil de consumo de pessoas de uma cidade. Perfil de consumo de pessoas de uma cidade. De uma cidade qualquer. Tá? Beleza? Aí você vai coletar os tais extratos por idade. Perfil por idade. Perfil por idade, né, de consumo de pessoas de uma certa cidade. Aí você vai pegar a população e vai dividir em estratos. Por exemplo, vou botar assim, idade, crianças. Isso aqui seria um extrato, né? Ó. O extrato 1, crianças. Aí outro pedacinho, você vai dividir população em extrato. Crianças. Que mais? Podemos botar jovens, né? O extrato 2. Jovens, extrato 2. O extrato 3 podemos botar adultos, né? Adultos. O extrato 3. E outro extrato, idosos. Idosos, extrato 4. Então você dividiu a população em estratos. Um grupo de crianças, extrato 1, crianças, extrato 2, jovens, extrato 3, adultos, extrato 4, os idosos, né? Você vai traçar um perfil por idade de consumo de um certo produto aí, não interessa, de pessoas de uma cidade, produtos, né? Ok? E aí o que você vai fazer? Aí dentro de cada extrato, você vai fazer uma amostragem aleatória simples. Vamos supor aqui que eu tenho um grupo de 50 crianças. Aí aqui eu vou pegar 5 crianças desse grupo aqui, sei lá. Vamos supor que aqui eu tenho 70 jovens. Então desse grupo aqui eu vou pegar 15 jovens. Então dentro de cada extrato eu faço uma amostragem aleatória simples. Tá? Então aqui, sei lá, tem 200 adultos. Ah, vou fazer uma amostragem aleatória simples dentro desses 200 adultos. Vou pegar, sei lá, não sei, 25 adultos. Aqui. Então peguei, então dentro de cada extrato eu faço uma amostragem aleatória simples. Tá? Então eu pego a população, divido em estratos, em grupos, de cada grupo eu faço uma amostragem aleatória simples. Tiro as minhas amostras de cada grupo desse. Tá bom? Ok? Aqui dentro, cada elemento tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Tem um grupo de jogos aqui. Quando eu tirar, né, cada um tem a mesma probabilidade de ser escolhido aqui. Beleza? Ok? Então, dentro de cada extrato, a gente faz uma AAS. Tá? Agora, o que significa cada extrato abriga elementos homogêneos? Então, isso aqui são palavrinhas-chave, né, da amostragem estratificada, né? Homogêneos. Vamos dar um exemplo? Imagina, vamos pegar aqui esses... Podia ser qualquer extrato. Vamos pegar o extrato de jovens. Podia ser criança, adultos, idosos. Vamos pegar o extrato dos jovens. Imagina se todos os jovens aqui de dentro, todos os jovens aqui de dentro desse extrato, tivessem o mesmo perfil de consumo. O mesmo perfil de consumo. Eles consomem, né, o mesmo perfil de consumo. Ok? A gente podia pegar apenas um deles como amostra. Se todos eles têm o mesmo perfil de consumo, na hora que eu fosse tirar a amostragem aleatória simples, eu podia pegar uma amostra de tamanho 1. Só um jovem. Eles têm todo o mesmo perfil de consumo. Então basta pegar um elemento. Então a vantagem de ser homogêneo é que você pode pegar amostras menores.
Se todas as crianças tiverem o mesmo perfil de consumo, por exemplo, todas as crianças gostam só de comprar aquele brinquedo X, mesmo perfil de consumo, bastaria dessa amostra aleatória pegar uma criança só, pô. Já sei qual é o perfil dela. Claro que isso é hipotético, mas a ideia é quanto mais homogêneo for os seus extratos, melhor. Você pode pegar amostras menores. Então essa é a vantagem da amostra estratificada. Você pode pegar grupos menores aqui desses extratos. Ok? Beleza? É isso daí. Então essa é a amostragem estratificada. Palavrinhas-chave, extratos homogêneos. Tá? E aí, dentro aí da amostragem estratificada, ela tem uma divisão aqui. Uma divisão puramente teórica. Estou dentro da amostragem estratificada. Estou no item 2, tá? Então você pode dividir a amostragem estratificada proporcional e a amostragem estratificada uniforme. Beleza? Então aquela definição de amostragem estratificada. Posso subdividir em proporcional ou uniforme. Como eu já disse, é meio autoexplicativo. Vamos lá. O que é uma proporcional? Você vai fazer uma alocação, como o nome já diz, né? Proporcional entre os extratos. Ou seja, os tamanhos das amostras serem feitos em cada extrato. Então, tem cada extrato, você vai tirar uma amostra de cada extrato. Né? De cada extrato você vai tirar uma amostra. Um pedacinho dele. Né? São proporcionais ao tamanho do próprio extrato. Então, você tem um extrato aqui, ó. Você tem um extrato 1, por exemplo, extrato 1. Aí você vai tirar uma amostra daqui, né? Vai tirar uma amostra daqui. Tá? O tamanho dessa amostra, o número de elementos que você coletar aqui, tem que ser proporcional ao tamanho do extrato. Então, por exemplo, se 30% da população dessa cidade é formada por crianças, levando aqui no nosso exemplo, né, de crianças, jovens, perfil de consumo, crianças, jovens, adultos, se 30% da população é formada por crianças, e nós iremos entrevistar ao todo 100 pessoas, seria interessante que 30 pessoas fossem crianças, proporcional. Né? 30% da população é formada por crianças. Você vai entrevistar ao todo 100 pessoas. Pô, 30% de 100. É interessante que essas 100 pessoas, 30 fossem crianças. Está proporcional. Está proporcional. Amostra proporcional ao extrato. Beleza? Ok? Acho que esse exemplo aqui fica claro. E o que é uniforme? Um outro modo, né? Se refere à alocação uniforme entre os extratos. Né? Palavrinha-chave proporcional e uniforme. Sim. Tomando o mesmo número de elementos de cada extrato. Um exemplo para, né, ficar melhor. Vamos lá. Você vai entrevistar 100 pessoas, divididas em 4 extratos. Tá? Então vamos lá. Vai dividir 100 pessoas, extrato 1, 2, 3, 4. Ó, amostragem uniforme. Criança, lembra? Crianças, jovens, adultos e idosos. Aquele exemplo que eu dei. Extrato 1, crianças. Extrato 2, jovens. Extrato 3, adultos. Extrato 4, idosos. O que você vai fazer? Você vai tomar 25 pessoas de cada extrato. Então, eu só mostro 25 pessoas aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Ok? Números iguais, uniformes para cada extrato, independente do tamanho de cada extrato. Independente do tamanho de cada extrato, você vai 25 de cada um. Você vai entrevistar 100 pessoas? 100 pessoas. Você quer entrevistar 100 pessoas. Beleza. Então, de cada extrato, você vai pegar uma amostra com 25 elementos. Se você quer entrevistar 100 pessoas, de cada extrato, você vai pegar 25 elementos. Ele é uniforme, independente do tamanho de cada extrato. O extrato 1 pode ter, por exemplo, 200 crianças. Não quero saber, você vai pegar 25. O extrato 2 pode ter 500 jovens. Você vai pegar 25 jovens. Beleza? Já que você quer 100 pessoas, vai dividir exatamente igual. Ele é uniforme. Ele é uniforme. Tudo bem? Então, essa é a ideia da amostragem estratificada proporcional ou a uniforme. Questões puramente teóricas. Puramente teoria. Tá bom? 2, né? Seguindo o nosso item 3, a amostragem por conglomerados. Gente, a amostragem por conglomerados, ela é similar à estratificada. Vamos lá, nessa amostragem nós dividimos novamente a população, como a outra. Tá? Dividimos a população em conglomerados. Não vai falar mais em estratos, vai falar em conglomerados. Qual é a diferença? Então, por lá. Agora, conglomerados, nós vamos dividir a população. Só que nós não vamos mais chamar cada pedaço de extrato. Vamos chamar de conglomerados. Qual a diferença? Está aqui. Só que não nos preocupamos em separar a população em estratos com características semelhantes. Então, olha só.
Na estratificada, você se preocupava com homogeneidade, com estratos, em separar estratos que tenham, por exemplo, perfil de consumo de jovens, idosos. Então você ia procurar separar, tirar cada estrato de jovens que tem mais ou menos o mesmo perfil de consumo, né? Você ia separar o extrato crianças que tem mais ou menos o mesmo perfil de consumo. Você ia separar estratos de tal maneira que os adultos tivessem o mesmo perfil de consumo. Ia separar estratos que os idosos tivessem mais ou menos o mesmo perfil de consumo. Porque aí você vai pegar amostras de menor tamanho de cada extrato, já que todos têm basicamente o mesmo perfil de consumo. Lembra aquela situação hipotética? Imagine que todos os jovens tivessem o mesmo perfil de consumo, que é praticamente impossível, mas se todos tivessem, bastaria uma amostra de tamanho 1. Né? Uma situação hipotética. Aqui não. Aqui não. Aqui, cadê? Cadê? Onde é que está? Aqui. Aqui não. Então, só que não nos preocupamos em separar a população em estratos com características semelhantes. Ou seja, na conglomerados, né, nós chamamos de conglomerados, os conglomerados são heterogêneos. Os conglomerados são subconjuntos da população que idealmente são bastante heterogêneos, representando o bem que ocorre na população inteira. São heterogêneos. Então você pega, por exemplo, grupo de jovens. Então está preocupado em escolher grupo de jovens que têm o mesmo perfil de consumo. Jovens quaisquer. Quaisquer. Vou pegar esses jovens aqui, pegar esses adultos aqui, esses idosos aqui e acabou. E acabou. É heterogeneidade. E aí acaba representando o bem que ocorre na população inteira, né? Porque a população inteira, no fundo, é heterogênea. Então, se você está pegando conglomerados heterogêneos, está até representando bem a população inteira, né? Porque a homogeneidade é mais difícil, né? Um grupo de jovens todos com o mesmo perfil de consumo. Difícil, né? Então, você pegar conglomerados heterogêneos realmente representa bem o que ocorre na população inteira. Então, é parecida a diferença aqui que você trabalha com a heterogeneidade e na estratificada você trabalha com a homogeneidade. Então, conglomerados heterogêneos, estratificado homogêneo, conglomerados heterogêneos. Beleza? Mas em ambos você divide a população em grupos. Só que numa você chama esses grupos de estratos, nessa você chama esses grupos de conglomerados. Beleza? Mas a diferença básica delas é a heterogeneidade nessa daqui número 3 e a homogeneidade nessa número 2. Fechou? Fechou! Beleza! Nós temos mais uma. Nós temos mais uma amostragem. A chamada amostragem sistemática. Sistemática. Bom, vamos ler e vai ter um exemplo aqui. Vamos ler, depois a gente vê o exemplo para fixar o conceito. Caso os valores que você pretende investigar não estejam em nenhuma ordem específica relacionada com a variável que você quer pesquisar, enfim, que você quer, é possível fazer a amostragem de forma periódica, ou seja, sistemática, no sentido de uma coisa sistêmica, periódica, regular, ok? Sistemática, periódica, regular, sistêmica, é isso. Poderíamos, por exemplo, a cada 10 itens da população escolher um. Tomaríamos apenas o 10º, o 20º, o 30º. Então, por exemplo, você tem uma população com, sei lá, 5. Você tem uma população com 50 pessoas. População. 50 pessoas. Vamos botar mais, né? 100 pessoas. Pronto, 100 pessoas. E aí você quer fazer uma amostra sistemática. Como é que vai ser a sua amostra? Você vai sempre chamar de 10 em 10. Então você vai chamar a 10ª pessoa, depois você vai chamar a 20ª, vai chamar a 30ª pessoa, vai chamar a 40ª pessoa, a 50ª, aí vem 60, 70, 80, 90, até a 100ª pessoa. Então você vai chamar quantas pessoas? Dessas 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai chamar 10 pessoas. Então é uma amostra dessas 100 pessoas. Você vai pegar uma amostra de 10 pessoas. De que maneira? Ordenadas de 10 em 10. A 10ª, depois a 20ª, a 30ª, a 40, de 10 em 10. Pulando de 10 em 10, por exemplo. Tá? Um outro exemplo. Estamos estudando a altura de um certo grupo de pessoas.
poderíamos tomar uma lista de nomes em ordem alfabética e escolher um a cada 20 nomes. Então, por exemplo, aqui, 100 pessoas, né, uma população de 100 pessoas. Quero estudar a altura de um certo grupo de pessoas. O que eu vou fazer? Vou pegar uma lista em ordem alfabética e escolher um a cada 20 nomes. Então, o 20º nome é ordem alfabética, Aloysio, né, de 20 em 20. Mas aí o 40º pessoa, em ordem alfabética, sei lá, vai ser a Daniele, né, em ordem alfabética, por aí vai. 20º, mais 20. Pessoa de número 60, vai ser, sei lá, o Felipe. Por aí vai, em ordem alfabética. Né? Cada 20 nomes, aí aqui 80, com mais 20, 100. Beleza? O Hugo, né? E o Jairo. Pronto. Ordem alfabética. Aí eu peguei mais quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, considerando que sejam 100 pessoas, né? Pulando de 20 em 20, em ordem alfabética. Tá bom? Então essa amostragem sistemática, palavrinha-chave periódica, sistêmica, né? Tem um período certo, de 20 em 20, 10 em 10, é isso. É dessas 100 pessoas, você pegou essas 5 pessoas coletadas dessa maneira. Tá bom? E aí vai ver, no caso aqui, a altura, né, delas. É uma maneira também de você coletar uma amostra. Amostragem sistemática. Essas 4 amostragens, nós chamamos de amostragem probabilísticas. Porque dá para você calcular a probabilidade. Né? Qual a probabilidade? Por exemplo, aqui, né, ó, no item 1, olha só. No item 1 que é o mais fácil de ver. Cadê o item 1? Aquela AAS. Por exemplo, né? A nossa urna com 5 bolinhas. 5 bolinhas. Eu quero sortear uma bolinha. Todas elas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas, né? A probabilidade de eu escolher essa bolinha aqui é 20%, dessa aqui é 20%, essa aqui é 20%, 20%, 20%. Uma chance em 5, né? A probabilidade é um quinto, né? Uma chance em 5. Né? Então são amostras probabilísticas. Eu posso calcular a probabilidade de um elemento ser selecionado, por exemplo. Então as amostragens de 1 a 4 são probabilísticas. Mas tem as amostragens não probabilísticas. Por exemplo, essa número 5, ela não é probabilística. Não tem a ver com probabilidade, quer ver a amostragem por conveniência ou acidental. Nesse tipo de amostragem, o pesquisador toma os elementos que estejam mais facilmente acessíveis. Ele vai escolhendo acidentalmente elementos mais convenientes. Não tem probabilidade associada a elas. Por exemplo, aquela pesquisa. Não tem, às vezes, você está na rua andando e para o cara, vem cá, deixa eu fazer uma pesquisa aqui para você. Quero fazer uma pesquisa com você, né? Pode responder umas perguntinhas? Quer dizer, não tem probabilidade associada a isso, é aleatória. Qual a probabilidade dele conseguir que você responda as perguntas dele? Não tem, é totalmente, como diz aqui, acidental, por conveniência. Ele vai pegar os elementos que estejam mais facilmente acessíveis. Como você tem uma carinha de boa praça, não sei quem está perto dele, é o pesquisador, vem cá, pode responder as perguntinhas aqui rapidinho no meu questionário. Já não aconteceu isso com você, andando na rua e o pesquisador te para? Então, é uma amostragem por conveniência ou acidental. Ele vai escolhendo acidentalmente elementos mais convenientes. É um tipo de amostragem não probabilística. Mas é uma amostragem, vai selecionando aleatoriamente, né? Enfim, por conveniência, acidentalmente. Tá bom? Então, aquilo que eu falei, esses tipos de amostragem, né, principalmente do 1 a 4, que é o que importa mesmo, são amostras, são tipos de... são conceituais. Conceituais, são conceitos. E para você memorizar esses conceitos, é interessante você fixar esses exemplos que eu dei, que aí facilita essas palavrinhas-chave que eu passei para vocês, né? As palavrinhas-chave são importantíssimas, porque essas questões de prova são teóricas. Aí você pôr homogênea, estratificada, heterogênea, conglomerado, mesma probabilidade de ocorrer a amostra aleatória simples, né? Então, atenção quanto a isso, fixando bem as ideias desses tipos de amostragem. Beleza? Show de bola? Tamo juntos? Valeu!